Fala concurseiro, fala concurseira. Então vamos vir aqui com uma aulinhazinha maravilhosa, aquela aula de final de semana para você que já está cansado, estudou, trabalhou, teve dor de cabeça em casa, enfim, marido aperreou, menina aperreou, mulher aperreou, sei lá qual for a sua situação, mas aí vem essa aulazinha aqui marota, só na manhã, para a gente revisar se você já estudou, e quem não estudou, aproveita para estudar, porque é a resolução número 4, né, de 2 de outubro de 2009, que trata da parte operacional, operacionalização do AI, bem tranquilo, e né, o AI, nessa parte do AI, operacionalização, função, quem atende e tal, ele é muito importante para nossa provinha, beleza? Se você não me conhece, sou o professor Cleilson Rezende, tá? E a gente vai tratar aqui do conhecimento específico do cargo professor P2 de Educação Especial. Não analisei especificamente os demais cargos da Educação Especial, se tem essa resolução número 4. Se tiver, tamo junto, vamos lá estudar, tá bom? Isso aqui é aquele conteúdo para a gente desestressar. Beleza? Vem na manhã, já deixa seu like, compartilha, manda para aquele seu amigo que está estudando e vamos junto fazer esse estudo aqui da resolução número 4. Beleza, concurseiro, concursado, futuro aprovado? Show? Então vamos lá. Alguns detalhes importantes, tá? Deixa eu só colocar aqui no slide. Beleza. Essa resolução número 4, como eu já até falei, ela institui o quê? As diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado. Aqui, para quem tem mais intimidade, é o famoso AEE, tranquilo? Tá? Na educação básica, modalidade educação especial. Então, tranquilo, vamos lá estudando na manhã, sem aperrear a sua mente, só de boa, tá? Em vez de estar assistindo aquela sua Netflix maravilhosa, aquele filme, a gente vai estudar a resolução número 4. Vai saber de tudo aqui com relação ao AI, beleza? Então, vamos lá. Então, essa resolução lá no artigo 1º, ele vem falar o seguinte, que, deixa eu só trocar aqui a cor. Então, para a implementação do decreto 6.571 de 2008. Então, perceba que a gente vai fazer algumas esquematização, até para você também não dormir aí na sua casa, tá? Vai escrevendo, vai conversando com o tio aqui, que vai dar certo. Então, para a implementação do decreto 6.571 de 2008, ele vem nos dizer que os sistemas de ensino, então, os sistemas de ensino, eles devem, observe as palavras, então eles devem matricular um determinado público em classes comuns e também no AEI. Show de bola? Então, para a implementação desse decreto 6.571 de 2008, o sistema de ensino eles devem matricular. Eles devem matricular quem, professor? E aí, a maioria de nós já tem nesse conhecimento, que é os alunos com deficiência. Show de bola. Transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Vou dar essa palavra aqui junto, tá? Mas vamos lá. Então, deficiência, altas habilidades ou superdotação. Tranquilo. Isso aqui eu tô falando do nosso público-alvo, tá? Público-alvo da educação especial. E aí perceba toda essa construção. Então, que por meio da implementação desse decreto, os sistemas eles têm a obrigatoriedade de matricular esse público específico, que é quem tem deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Aonde, professor? Eles devem matricular em classes comuns, tá? E também no AEI. Então, por isso que a gente está tratando especificamente do AI, tá? Aqui, então, o sistema de ensino, eles têm essa obrigatoriedade de matricular quem tem deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação em classes comuns e no AI.
E aí, já pegando aqui a deixa, né? É importante a gente trazer alguns elementos sobre o AI. Show de bola? Eu sei que você já conhece o AI, mas a gente vai trabalhar aqui dois aspectos importantes nesse contexto. Primeiro, que o AI ele deve ser ofertado em salas de recurso multifuncionais. Multifuncionais, tá bom? Ou ele também pode ser ofertado em centros de atendimento educacional especializado, tá? E aí a lei vai, essa resolução vem trazer lá que aqui pode ser tanto da rede pública quanto, né, instituições comunitárias, também confessionais, beleza? Ou também filantrópica. E aí ele alerta para um detalhe importante que você tem que ficar ligado na sua prova, que ele não pode ter fins lucrativos, ou seja, sem fins lucrativos. Tranquilo, deixa eu olhar aqui para sua cara. Então, né, o sistema eles devem matricular quem tem deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação em classes comuns, beleza? E também no AEI. Algumas características desse AEI, ou seja, atendimento educacional especializado. Primeiro, que ele deve ser ofertado em salas de recursos multifuncionais. Quem nunca foi à escola, quem não trabalha, por exemplo, nessa área, às vezes diz, aquela sala que tem aquele monte de jogos, aquele monte de brinquedo. Então, ali na verdade são recursos, né, que são utilizados nesse atendimento educacional especializado desse público, deficiente, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Tranquilo. E também, né, esse atendimento educacional especializado ele pode ocorrer, né, em centros de atendimento educacional especializado. E aí vem trazer que pode ser tanto na rede pública, instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, só que qual é o detalhe? Não pode ter fins lucrativos, é sem fins lucrativos, tá? Então qualquer questão que trouxer lá nas alternativas, trouxe tudo direitinho, mas diz que tem com fins lucrativos e tal, chuta, risca e vai para a próxima ver qual que tá correta. Belezinha? Show de bola? Então vamos mais um pouco, né, falar um pouquinho mais do AI, tranquilo? Então vamos lá. Mais algumas características do nosso AI. Primeiro, qual é a função do atendimento educacional especializado? Tá bom? É deixar o menino lá para brincar. O menino tá quebrando tudo aqui dentro da sala de aula. Vamos levar ele lá para ele ficar lá com a tia do AE? Será que é só isso? Ou é isso? Será? Vamos ver o que que diz. Então, a função, né, do atendimento educacional especializado é basicamente duas nesse contexto geral. Ele tem a função complementar. Legal, professor. E o que mais? E a função suplementar. Tranquilo? Então, a tiazinha lá do AI, ela não tá ali por um acaso, né? Esse atendimento, ele tem essa função de complementar e suplementar. O que, professor? Vamos lá, vamos concatenando, vamos montando nosso conhecimento. Ele vai complementar e suplementar a formação do aluno, tá? Formação do nosso aluno, beleza? E aí, como é que ele vai fazer isso, né? Disponibilizando, vou colocar aqui disponibilizando serviços, recursos, recursos de acessibilidade aqui no caso, acessibilidade e estratégias. Então, se liga comigo.
né? Então, qual é a função do AI? Complementar e suplementar a formação do meu aluno, aqui lá, com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Beleza, professor, mas como é que ele vai fazer isso? Disponibilizando, né, de acordo com aquela realidade desse aluno, serviços, recursos de acessibilidade e estratégias. Tranquilo? Tamo junto. E aí, né, ela vem trazendo aqui, né, que essa disponibilização vai ser visando o quê? Visando a eliminação de barreiras. O que mais, professor? A plena participação na sociedade. Ah, beleza. E o que mais, professor? Mais uma. Desenvolvimento da aprendizagem. Desenvolvimento da aprendizagem. Tranquilo. Então perceba como a tiazinha lá do AE que trabalha arduamente, ela tem uma função muito importante, porque esse nosso público, ele tem uma especificidade, isso é comum a gente tratar nesse contexto da educação inclusiva, tá? Então, por meio desse recurso, desse atendimento educacional especializado, ela vai vir, né, esse atendimento vai vir de maneira complementar e suplementar. Então, se eu tenho uma coisa que complementa e suplementa, então significa que ela não substitui. Então, por isso que o atendimento educacional especializado, ele vem depois do ensino regular, né? Não tem como, por exemplo, um aluno ele receber só ou ser matriculado apenas no AE. Não, primeiro ele está no ensino regular e aí, conforme essa necessidade dele, ele tem essa complementação e suplementação nessa formação dele, beleza? O qual, por isso que lá a gente vê diversos recursos diferentes, né, do que a gente vê na sala regular, porque lá ele busca, né, essa disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias para que esse meu aluno ele possa fazer o que, professor? Ele possa, né, ter a eliminação de barreiras, ele possa participar, ele possa ter o currículo adaptado às necessidades dele e ele ter acesso à formação, né? Beleza? Também participação plena na sociedade, tranquilo? E também o que? A aprendizagem dele. Show de bola, tranquilo. Aqui tá só o esquema mesmo para você revisar, tá? E gabaritar, você vai lembrar de mim lá na sua prova. Show de bola? E aí, né, importante que trouxe essa disponibilização de recursos e tal, serviço de acessibilidade. Mas o que é considerado esses recursos de acessibilidade, professor? Vamos ver aqui, calmamente, o que significa. Tranquilo, guerreiro? Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui a caneta, botar um grifadorzinho, que a gente vai trazer o que essa resolução diz, o que é esse recurso, o que ela considera esse recurso de acessibilidade. Então, são aqueles que asseguram, tá, condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógico, dos espaços, dos mobiliários, né, equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços. Então, basicamente, o que ele está querendo nos dizer aqui? Ele está falando de uma participação plena, beleza? Para isso que eu trabalho nessa perspectiva inclusiva, para que esse meu aluno ele tenha acesso, né, aos materiais didáticos, ter acesso às informações que os demais alunos têm por meio da flexibilização do currículo, né? Também vai estudar, não é importante que o meu aluno estude apenas ali o português e matemática, não, é importante que esse aluno possa se desenvolver com os demais, participar dos momentos interativos que tem na escola, na sala de aula, participar do recreio, do intervalo, participar da merenda, que ele tenha essa autonomia, utilização de todos os serviços disponíveis, beleza? Então, por isso que a gente fala em participação plena, são recursos que possibilitam essa participação. Show de bola, meu querido, minha querida, vamos avançando mais um pouco. Show de bola.
Então, lá no artigo 3º fala: a educação especial se realiza em todos os níveis, tá? Isso aqui é uma máxima. Todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tranquilo, tendo o AE como parte integrante do processo educacional, totalmente ligado. Não tem como desvincular esse atendimento especializado dos níveis e etapas, tá bom? E aí, só que para a gente dar essa revisada aqui, tá? Quando a gente fala na educação escolar, tá? Então, educação escolar, a gente tem a divisão em 2 grandes níveis, beleza? Quais esses níveis, professor? Então, a gente tem educação básica e também a gente tem aqui ensino superior. Educação superior, tá? Show de bola? Então, 2 grandes grupos. Isso aqui vem da onde, professor? É tudo isso da sua cabeça que o senhor está tirando? Não. Lá na própria LDB, ele fala que o processo formativo ele vai ocorrer na escola, na sociedade, no trabalho, diverso. No entanto, por uma questão de escopo, de delimitação, a LDB ela vem normatizar apenas a educação escolar. E aí essa subdivisão, educação escolar é dividida em educação básica, né, e o ensino superior, educação superior. Tranquilo? E aí quando eu falo da educação básica, né, aí eu vou ter as etapas, que são aqui no caso 3. Ou seja, eu vou ter a educação infantil, tá? O ensino fundamental e o ensino médio. Tranquilo, guerreiro? Só a título de informação, tá? Dentro da educação infantil, eu vou ter a creche. Vou ter aqui a creche, tá? Que ela é de 0 a 3 anos. E vou ter a pré-escola. Só para que você relembre, tá bom? A obrigatoriedade começa a partir daqui, ó, da pré-escola, e aí entra todos os demais, beleza? Quando a gente fala de modalidades, aí é diferente. Então, quando a gente fala de modalidades, ele está se referindo aqui, por exemplo, ao EJA, tá? Educação especial, show de bola, e também, por exemplo, educação bilíngue. E por aí vai, tá? Educação do campo, dentre outros. Então, esse slide aqui era mesmo só para a gente rememorar, tá? Essas informações. Beleza? Vamos lá. Consideram-se público-alvo do atendimento educacional especializado. Tá? A gente viu lá que quem tem deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Mas aqui a gente vai trazer brevemente uma pequena definição, tá? Então, considera-se público-alvo do atendimento educacional alunos com deficiência. Quem são? Basicamente, são aqueles, tá, que apresentam ou têm impedimento a longo prazo. E aí, tá? Essa palavrazinha aqui as bancas adoram trocar, então fica ligado. São aqueles que têm impedimento a longo prazo. E aí uma característica, né? Também que pode ser de natureza física, também intelectual, também mental e sensorial. Então, qualquer coisa que na questão lá traga algo diferente, médio prazo, curto prazo, não, tá errado. Alunos com deficiência são aqueles que têm impedimento, tá? De longo prazo, podendo ser de natureza física, intelectual, mental e sensorial. Show de bola? Tamo junto, vamos avançando. E os alunos com transtorno global do desenvolvimento, professor? Então vamos defini-los aqui brevemente, tá? São aqueles que apresentam, vou colocar aqui, que apresentam
apresenta um quadro de alterações no desenvolvimento neuromotor. Palavra-chave, tá? Vou até colocar de outra cor, neuromotor, beleza? E o que mais, professor? Então eles apresentam essa alteração do desenvolvimento neuromotor, tá? Com comprometimento nas relações sociais, e também aqui comunicação. Então perceba, né? Quem é esse aluno com transtorno global de desenvolvimento? Né? São aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuromotor, né? Com comprometimento nas relações sociais, também da parte ali de comunicação. Claro que aqui eu estou trazendo só o básicozão, tá? A gente quer acertar a questão ali, então a gente não vai trazer conteúdo que esteja para além disso, tá? Depois que você passar a ser aprovado, estiver ali recebendo, todo final de semana comendo picanha, churrasco e tal, aí você chama um amigo e vai discutir um pouco mais aprofundado dessas temáticas. Show de bola? Então vamos lá. E esses alunos com altas habilidades de superdotação, professor, são aqueles, tá? Deixa eu só trocar aqui a corzinha da caneta. São aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano. Tá? E aí lá ele até subdivide, né? Se ali de maneira isolada ou combinadas. Então aqui é só aquele bisuzão, né, para você conseguir matar as questões. E aí importante também, né, que essas áreas ali do conhecimento, né, a gente tem parte, não sei, parte ali intelectual, também ali liderança, psicomotora, opa, caramba, é que eu fiz uma cagada aqui, aí consertei, aqui também psicomotora, entre outros, beleza, concurseiro? Então vamos lá. Alunos com deficiência. Palavra-chave: impedimento de longo prazo. Show? Podendo ser de natureza física, intelectual, mental, sensorial. Às vezes as questões elas limitam, trazem só um ou só outro, médio prazo, não traz esse longo prazo. Então fica ligado. Alunos com transtorno global de desenvolvimento, ou seja, aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuromotor. Lembra dessa palavra, tá? Apresenta alterações no desenvolvimento neuromotor. Tranquilo? Com comprometimento nas relações sociais, comunicações, entre outros. Aqui é só o sumozinho, beleza? E também os alunos com altas habilidades de superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado, palavra-chave, potencial elevado e grande envolvimento com algumas áreas do conhecimento. E aí pode ser de maneira isolada ou até mesmo combinada. Tranquilo? Aí alguns exemplos aqui: parte intelectual, liderança, psicomotora, que ele tem esse potencial elevado, essa habilidade maior. Tranquilo? Show de bola, concurseiro. Tamo junto. E aí vamos avançar mais um pouco. Tranquilo? Então a gente já viu o público, já viu mais ou menos algumas informações ali como é que funciona, tá? E agora, onde deve ser o atendimento, esse atendimento educacional
especializado, ou seja, onde vai ocorrer esse atendimento educacional especializado, tá? Então a gente vai ver aqui algumas características. Show de bola. Então a resolução vem tratar, desculpa, que ele ocorre, palavra-chave, prioritariamente. Então guarda essa palavrazinha aqui, tá? O AE vai ser realizado, vai acontecer prioritariamente aonde? Vamos lá. Ele traz nas salas de recursos multifuncionais, então salas de recursos multifuncionais, beleza? E aí esse detalhe aqui é importante, que pode ser na própria escola, ou seja, essa sala da própria escola, ou ele traz essa possibilidade também, ou, né, outra escola, né, de ensino regular. Show de bola, concurseiro. E aí algumas outras características muito marcantes. Então vamos lá. Onde que deve ocorrer o atendimento educacional especializado? Prioritariamente deve ocorrer na sala de recurso multifuncional. Show de bola. Da própria escola. Então se o aluno estuda aqui na escola B, esse atendimento vai ocorrer na sala de recurso multifuncional, prioritariamente dessa escola. Digamos que não tenha. Então pode ser, dependendo se não tiver, ele pode ser atendido em outra escola, né, em outra sala de recurso multifuncional do ensino regular. Tranquilo? E aí aqui algumas características com relação a esse atendimento. Primeiro, que ele vai ocorrer no turno, vou botar até grande aqui, inverso, tá? Inverso da escolarização. Tranquilo, concurseiro? Então, por exemplo, se o aluno estuda no ensino regular de manhã, ele vai fazer na sala de recursos multifuncionais o atendimento educacional especializado à tarde e vice-versa. Tranquilo? Tamo junto. Aqui um detalhe importante, né, que opa, coloquei um branco, aí não vai dar de enxergar. Importante que esse atendimento ele não substitui, tá? As questões adoram dizer que substitui, não substitui a classe regular. Por quê? Lembra que a gente tratou que a função do AE é complementar e suplementar? Então, se ele vai complementar, suplementar, significa que ele vai vir após alguma coisa, ou seja, após o ensino regular. Então, portanto, não há que se falar que o AE ele substitui o ensino regular. Não, ele complementa, ele suplementa. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? Mais um detalhe importante, tá? Esse esse atendimento, né, também ele pode ser realizado. Ele pode ser realizado em centros de atendimento educacional especializado. E aí ele até descreve, por exemplo, tanto aqui da rede pública, show de bola, também instituições comunitárias, tá? Confessionais ou filantrópicas. Só que aí qual o detalhe? Que ela não pode ter sem fins lucrativos, tá? Não pode ter esse fim lucrativo. E outro detalhe importante também é o convênio com a secretaria. Eu vou botar certo, por exemplo. Tranquilo, concurseiro? Então vamos lá. Concatenando tudo. Lembra que a gente está estudando aqui de boa, aquele sábadozão que tá animado e tal. Vamos estudando essa parte aqui de boa. Então vamos voltar. Onde deve ocorrer o atendimento educacional especializado? Para quem tem intimidade, o AE, ele deve ocorrer prioritariamente
nas salas de recurso multifuncional, primeiro da própria escola. Mas a gente sabe que, né, nem todas as escolas é equipada com tudo que ela precisa. Então, se não tiver na escola que esse aluno está matriculado, digamos que não tem essa sala de recurso multifuncional, ele pode ir para outra escola de ensino regular, né, para ser atendido no AI. Tranquilo? Show de bola, professor. Detalhe importante: esse atendimento no AE, tá? Deixa eu destacar aqui, esse atendimento no AE, ele vai ocorrer no turno inverso, tá? Inverso da escolarização do aluno. Como assim, professor? O aluno estuda de manhã, ele vai fazer o AE, o atendimento à tarde. Ou ele estuda à tarde, vai fazer pela manhã, beleza? Sem crise. Um detalhe importante: esse atendimento educacional especializado ele não substitui a classe regular. Lembra da função que a gente viu mais atrás? Ou seja, o AI ele vai vir complementar e suplementar, tá? A parte do desenvolvimento do aluno. Então, ele não pode substituir e não substitui a classe regular. Show de bola? Também, além dele poder ser atendido em outra sala, outra escola regular, a resolução vem trazer que ele pode ser também realizado em centros de atendimento educacional especializado. Tranquilo? Aí vem rede pública, instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e o detalhe, sem fins lucrativos e também precisa ter esse convênio com a secretaria. Ok? Show de bola, meu querido, minha querida. Então vamos avançando. Aqui no artigo 6º, vamos ver o que ele diz. Em caso de atendimento educacional especializado, aqui ele está falando do nosso AE, show, em ambientes hospitalar, tá? Ou domiciliar, será ofertado aos alunos pelo respectivo sistema de ensino a educação especial de forma complementar ou suplementar. Então, por exemplo, isso aqui também tem lá no edital na parte específica, tá? Esse atendimento hospitalar ou domiciliar. Então, por exemplo, o aluno está internado, ainda assim ele vai tendo a necessidade, ele vai ter direito a ter essa educação de forma flexibilizada a atender, né, ele ou no hospital ou domiciliarmente, ok? Avançando. Os alunos com altas habilidades, superdotação, terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular, em interface com os núcleos de atividade para altas habilidades, tá? E com as instituições de ensino superior. Então perceba que só nessa parte aqui das altas habilidades, superdotação, que a resolução vem trazer o ensino superior, tá? Em institutos voltados ao desenvolvimento e à promoção da pesquisa, da arte do esporte, tá? E dos esportes, tranquilo? Vamos mais. Serão contabilizados duplamente. Detalhe importantíssimo. Serão contabilizados duplamente. No âmbito do Fundeb, de acordo com o decreto 6.571, os alunos matriculados em classe comum e também aonde em ensino, no caso do ensino regular, que tiverem matrícula concomitante no AI. Então, por exemplo, lembra que o aluno ele primeiro se matricula no ensino regular para depois, diante da necessidade, todos os procedimentos que tem no AI, ele possa fazer esse atendimento especializado. Então, nesse aspecto, no âmbito do Fundeb, ele vai ser matriculado duplamente, tá? Beleza? Porque ele está no ensino regular e também está no AI. Então, por isso tem essa contabilização dupla. Tá? O mais importante aqui, serão contabilizados de forma dupla, tá? Guarda isso para sua prova, que qualquer coisa contrário a isso estaria errado, tá? Tem que analisar nessa perspectiva aí. Avançando, vamos ver mais um pouco. Então, o financiamento da matrícula no AI é condicionado, tá, à matrícula do ensino regular da rede pública, conforme registro no censo escolar do ano anterior, sendo contemplado. Então perceba, lembra que eu falei, o AE ele não substitui o ensino regular. Então, portanto, né, ele está condicionado, né, o financiamento da matrícula no AE, ele está condicionado à matrícula no ensino regular. Ou seja, primeiro ele se matricula no ensino regular, depois no AE. Show de bola? E aí, né, sendo contemplada a matrícula em classe comum, e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública, tá? O qual ele está matriculado. Deixa eu só trocar aqui e botar a caneta que fica melhor. Beleza. Também classe comum
e em sala de recursos multifuncionais de outra escola pública, aquela parte lá. Prioritariamente, ele deve ser atendido na sala de recurso multifuncional da escola. Não tem, pode ser em outra, tá? E aí ele traz outro caso também. Em classe comum, em centro de atendimento educacional especializado de instituições de educação especial pública, ou também matrícula em classe comum, né? E em centro de atendimento educacional especializado de instituições de educação especial, é aquela lá, comunitária, confessional ou filantrópica sem fim lucrativo. Tranquilo? Então são as possibilidades de onde ocorrer esse atendimento. Show de bola, meu querido, minha querida? Tamo junto? Então vamos lá. Com relação à parte da elaboração e execução do plano no AI, então tem algumas características aqui muito importantes. Aqui a gente está no artigo 9º, tá? Só para ali identificar aí, tá? Então, essa elaboração e execução do plano do AI, a gente vai falar, vai trazer, né, o aspecto de quem é a competência. Competência. Então, essa competência, ela vai ser dos professores das salas de recursos. Sala de recursos, beleza? Ou lembra que também tem os centros de atendimento educacional especializado, beleza? Só que aí detalhe, tá? Essa competência, por mais que tenha seja desse profissional específico, tá? Ele não vai fazer de forma isolada, sozinho, não. Vai ser articulada. Articulada, palavra muito importante. Vai ter essa articulação com quem, professor? Com os demais professores do ensino regular, tá? Mas deixa eu abrir aqui para a gente fazer uma fofoca. Claro que quando a gente fala isso aqui, porque tem-se teoricamente que a educação especial inclusiva, na perspectiva inclusiva, ela é de competência de todos, né? Do professor mediador, do professor do AE, do professor da sala regular, e aí vai. No entanto, a gente sabe que não é bem isso que acontece, mas, né, esqueçamos a parte prática, vamos se ater ao que tem a resolução. Show, meu querido? Porque senão a gente discutiria a noite toda, a gente sabe que tem muita coisa para a gente falar aqui, mas a gente vai se ater à resolução, beleza? Então, por mais que esse plano, essa elaboração e execução seja de competência dos professores da sala de recurso, né, porque a gente tem esse profissional especificamente, ele vai ter essa articulação com os demais professores do ensino regular, pois a gente sabe que a educação especial na perspectiva inclusiva, esse aluno que chega lá para ser atendido, ele é de todos, né, de toda a comunidade escolar, todo mundo tem uma coparticipação ali envolvida, tá, nesse processo educacional. Então, né? E aí essa articulação aqui no caso dos demais professores do ensino regular também vai ter uma participação da família, né? Também a família, a gente sabe que a família é muito importante, né? Que vai estar em interface com quem, professor? Com os serviços setoriais da saúde, também com a parte da assistência social, show de bola, e outros necessários, tá? Necessárias. Beleza? Eu sei que a letra aí não é das mais brilhantes, mas dá de entender. Então, a elaboração e execução do plano do AI, ele é de competência dos professores da sala de recurso ou do centro de atendimento educacional especializado. Show? Não tem dúvida. Só que ele não vai atuar de maneira isolada. Ele vai se articular com os demais professores e vai ter a participação da família, né?
em colaboração, interface ali com serviços setoriais de saúde, com assistências sociais e outros que porventura tenha necessidade. Show de bola, guerreiro? Então, vamos a mais um detalhe aqui, que é sobre o projeto pedagógico da escola, ou seja, qual é a relação que esse projeto pedagógico da escola ele tem que ter com a EE. Show de bola? Deixa eu trocar a caneta. Então, resolução diz que ele deve, né, institucionalizar a oferta do AE provendo, ou seja, oferecendo. Provendo o que, professor? Então, o projeto, né, pedagógico da escola, ele deve institucionalizar esse atendimento. E aí, a partir disso, ele vai prover, vai disponibilizar alguns recursos. Quais seriam esses recursos? Vamos lá. Sala de recursos multifuncionais, ou seja, né, como é que vai ter esse atendimento se o aluno não tem nem a sala de onde vai ser atendido? Então começa a disponibilizando, né, as salas de recursos multifuncionais. Então, espaços físicos, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. Então é por isso que a gente vê, né, aquela sala com vários equipamentos, mobiliário, disponibilização de recursos diferentes, né? Porque, né, é disponibilizado, institucionalizado um projeto pedagógico e vem esse recurso para equipar essa sala. Beleza, guerreiro? Também, matrícula no AE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola. Aquela questão, né? Os alunos, eles primeiro são matriculados no ensino regular, para depois ele ir para o AE, tá? E aí pode ser tanto da própria escola ou uma escola recebendo outro aluno de outra escola para atender. Beleza? 3. Cronograma de atendimento aos alunos. Então, por exemplo, às vezes, quem não tem conhecimento da área acha que às vezes o atendimento é feito de qualquer forma, quando dá, não. Tem todo um planejamento, a professora do AE, ela planeja o atendimento, como é que vai funcionar esse atendimento, tem toda uma estrutura, tá? E cronograma, esses alunos, eu vou levar o meu filho que faz o atendimento educacional especializado qualquer dia que eu quiser. Não, tem um cronograma específico de atendimento. Show de bola? Também, plano do AE, ou seja, identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a ser desenvolvidas. Então perceba como isso aqui é lógico. Esse aluno que está sendo atendido no atendimento educacional especializado, como o próprio nome fala, ele vai ser especializado de acordo com a necessidade desse aluno. Então, portanto, o professor lá do AE, a tiazinha do AE, ele vai fazer o que? Ele vai analisar, identificar as necessidades desse aluno e aí montar esse plano. A partir desse plano, lá vai estar definido quais recursos vai ser utilizado, qual perspectiva eu vou estar trabalhando. Aí já conversa com a parte da psicomotricidade, a coordenação motora, parte de movimento, lateralidade e por aí vai. Tranquilo? Outra coisa, os professores também prover professores para o exercício da docência no AE. Então, por exemplo, num passado não muito distante, o que acontecia? O professor que já estava esgotado da sala regular não queria ver nem mais um menino ali na sua frente, nem mais um aluno. Ele era feito o quê? Já estava para se aposentar, ele era direcionado para essa sala de atendimento educacional especializado, né? Mas não era o profissional capacitado específico para atuar ali. Ele ia porque ele já estava no final de carreira, já não estava mais nem aí para nada, tá? Claro que eu estou falando de maneira geral e também aqui, né, para você entender. Então, a partir do avanço, né, dessa área, das normativos que disciplinam, aí a gente já tem profissionais para o exercício específico, né, o professor do atendimento educacional atualmente, ok?
Também outros profissionais da educação, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, guia e intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção. Então aí a gente tem, por exemplo, cuidador, a gente tem também o professor mediador, que a maioria aqui serão professores mediadores do Estado, tá bom? Recebe, dá um grito bem alto aí na sua casa, eu recebo em nome de Jesus, que você vai ser aprovado, tá bom? E também o que mais? Rede de apoio no âmbito de atuação profissional, da formação, do desenvolvimento, da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizam aí. Então, qual é a ideia, né, desse inciso? Rede de apoio é maximizar, ou seja, é fazer com que esse AES esteja cada vez mais preparado a atender esse público que precisa ser atendido na sua especificidade. Então a ideia é maximizar mesmo esse atendimento para atender esse aluno, possibilitar flexibilização, acesso ao currículo, autonomia, independência e o seu desenvolvimento pleno. Show de bola, guerreiro? Fala comigo. Então vamos lá. Já estamos quase aqui finalizando. Tá? Aguenta aqui mais um pouco, que vai dar tudo certo. E você vai ser aprovado em nome de Jesus nesse concurso, tá bom? Artigo 11. A proposta de AE, prevista no projeto pedagógico do Centro de Atendimento Educacional Especializado, público ou privado. Então perceba, foi a primeira vez que ele trouxe que esse centro de atendimento ele pode ser privado, né? Só que ele não pode ter fins lucrativos. Também conveniado para essa finalidade deve ser aprovada pela respectiva secretaria. Então, por exemplo, surgiu um centro aqui do nada que diz que faz atendimento. Não, ele tem que ter, não tem que ter fins lucrativos e tem que ter esse convênio, né, e aprovação por parte da secretaria para fazer esse atendimento, tá? Órgão equivalente, contemplando a organização disposta no artigo 10 dessa resolução. Tranquilo, guerreiro? Então, a gente viu que o centro, né, de atendimento educacional especializado, ele deve, trocando aqui, ele deve cumprir exigências legais. Exigências. Poxa, deixa eu apagar aqui, porque senão aí fica muito cagada aí, fica ruim de entender. Tá? Então ele deve cumprir exigências legais, né? Essas exigências legais vão ser estabelecidas, né, no Conselho de Educação do Sistema. Conselho de Educação do Sistema. Beleza? E aí, né, nessa perspectiva seria a parte de credenciamento, vamos lá, concurseiro, força na peruca que vai dar certo. Autorização de funcionamento e também a parte de organização. Tá? Só lembrando que vai ser de acordo com o que é disciplina, né, a parte das diretrizes, como é que deve fazer essa organização. Tranquilo? Então aqui é só um breve resumo para você ficar afiadinho e ser aprovado. Beleza? No artigo 12 diz o seguinte, quase acabando, força na peruca, concurseiro. Sábadozão animado aí para estudar, para ser aprovado, beleza? Então, para atuar no AE, o professor deve ter formação inicial, que habilite para o exercício da docência, e formação específica. Então, o tiozinho lá, professora do AE, tá? Também que pode ser homem. Tiazinha aqui do AE. Cabelos cacheado, já tudo branquinho. Tanto ela bater dor de cabeça. Tem dor de cabeça aqui, mas tá animadazinha. Então, ela tem que ter formação inicial, tá? Formação inicial. Só que não basta isso. Ela tem que ter o que também? Uma formação específica. Então, tá?
Aquela história de, tiazinha tá cansada, vamos botar ela para fazer o atendimento no AE. Não, vamos botar profissionais que possam de fato atuar naquele atendimento daquele aluno, atender na sua especificidade, incluindo ele de maneira que tem que ser feito de acordo com as diretrizes que são trazidas pelos documentos legais, LDB, LBI e por aí vai. Show de bola? Então, aqui finalizando, último artigo 13º, tá? Vamos lá, guerreiro. Sei que você já tá quase dormindo aí, mas tá em jogo a sua aprovação. Então, o que eu recomendo, tá? Faça o máximo que dá antes do edital, porque tem algumas pessoas que dizem assim: poxa, se eu tivesse estudado mais um pouco, não. Vá para a prova garantido que tudo que estava ao seu alcance você fez. Beleza, guerreiro? Então vamos lá, dá um grito aí, chuta a parede e vamos para cima. Artigo 13º diz o seguinte: ixi, eu só trocar a cor dessa caneta aqui, senão a gente não vai ver nada. Então botar aqui a vermelha, botar o marca-texto. São atribuições do professor do atendimento educacional especializado, seja do AE, né? Então, como agora tem um profissional desta área, ele vai ter algumas atribuições, quais sejam: identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas do aluno público-alvo da educação especial. Lembra? Com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Tranquilo? Então é esse professor, esse profissional, o professor do AE, que vai identificar, elaborar, ou seja, ele vai se debruçar para atender esse aluno na sua especificidade. Tá bom, guerreiro? 2. Elaborar e executar o plano do atendimento educacional especializado. Então, os colegas professores do AE têm um trabalhão, tá? Que eles vão montar um plano de atendimento. Lembra que a gente falou que também tem o cronograma? Então, eles montam todo esse plano, eles vão observar esse aluno, conversa com os familiares, conversa com os professores. Os professores, previamente, antes de mandar direcionar para o AE, eles assinam lá um relatório, um negócio para identificar algumas coisas que ele já observou e mandar para o professor. Depois o professor do AE vai fazer essa identificação, tá? Então tem todo um trabalho, uma avaliação, funcionalidade, aplicabilidade dos recursos pedagógicos de acessibilidade. Também organizar o tipo e o número de atendimento dos alunos na sala de recursos multifuncionais. Então não é feito na tora, não. É tudo pensado, é tudo planejado, beleza? Tranquilo? O que mais, professor? Acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos de acessibilidade na sala de aula comum. Então, por exemplo, o professor identificou que o aluno tem algumas necessidades, algumas dificuldades. Ele montou o material, propôs todo um plano de atendimento e aí pronto, acabou? Não, ele vai observar para saber se está dando certo. Aqui se fala muito, né, num planejamento flexível, porque pode ser que ele pensou uma coisa, montou todo um planejamento material, mas quando chegou lá na aplicação prática, não serviu nada. E aí vai ter que replanejar, fazer outro, tá? Bem como outros ambientes escolares. Então, o professor do AE, ele atua em toda a escola. Às vezes ele observa na sala de aula, observa no pátio, observa no intervalo, no recreio e por aí vai. Show de bola? Que estabelecer parcerias com áreas intersetoriais na elaboração de estratégia e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Então, mais uma vez, nesse aqui vem fortalecer aquela ideia de que a educação inclusiva, a inclusão escolar, ela perpassa toda a comunidade escolar. Não é responsabilidade só do professor do AI, não é responsabilidade só do professor mediador, não é só do regente, é de toda a escola. Todo mundo tem alguma participação, alguma responsabilidade nesse processo, beleza? Orientar professores e familiares sobre recursos pedagógicos de acessibilidade utilizados pelo aluno. Então, por exemplo, como o professor daí, eles montam, né, alguns materiais, aí ele também tem essa incumbência, essa atribuição que falar com os professores regentes, falar com os familiares, para que eles possam, né, estar utilizando, dar continuidade nesses recursos pedagógicos montados nessa perspectiva, tá? Claro que muitas vezes os professores estão cagando pro professor do AI, tá? Nem olha pra cara dele.
e os familiares também, mas é uma atribuição dele correr atrás de fazer, né, orientar esses professores, familiares e aí por aí vai. Show de bola? Também ensinar a usar tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação. Então, aqui o objetivo da educação inclusiva, ou seja, proporcionar diante de todos esses serviços, possibilidade, tecnologia assistiva, que esse aluno tenha autonomia, que ele tenha participação plena na escola, na sociedade. Tranquilo? E aqui estabelecer também articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização de serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e de estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares. Então, por exemplo, a professora do AI montou um material pedagógico lá maravilhoso, e aí o professor da da aula regular está com dificuldade. Então, ele pode fazer essa parceria com a professora do AI, pegar esse material e utilizar, né, nessa perspectiva de conseguir dar continuidade a esse trabalho e também atender esse aluno, já que a professora já elaborou esse material específico para ele, diante das necessidades dele. Beleza, guerreiro? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai vir trazendo as questões, tá? Eu espero que você tenha gostado, tenha contribuído de alguma forma aí, trouxe mais de uma maneira mais esquematizada, mais ali na manha, porque sabadão, feriadão próximo chegando aí, você está pensando na sua aprovação. Então, né, trouxe aqui com os principais pontos para que você possa entender a resolução. Beleza? Fica com Deus, força aí nos estudos, não desista. Tá pertinho da prova, mas tem que dar o gás, tá? É cansativo. Tem dia que é menino perreando na escola, é marido, é esposa. É aquela desgraceira doida na vida do concurseiro, na vida do professor, na vida de todo mundo. Todo mundo tem desafio. Mas tenha certeza de uma coisa: passado toda essa aprovação, essa questão da dificuldade, você vai se orgulhar, né, que você não desistiu, que você persistiu e que você é um vitorioso. Show de bola, meu amigo. Tamo junto, fica com Deus. Forte abraço, tamo junto, até mais.